Você já sentiu que alguém começou a te odiar, mas nunca teve coragem de admitir? Preste atenção no que eu vou te dizer agora. O narcisista, seja ele homem ou mulher, não odeia você porque você é fraca. Ele começa a te odiar no momento em que percebe que está perdendo o controle. Parece contraintuitivo, eu sei. A maioria das pessoas acredita que o narcisismo nasce do excesso de amor próprio. Mas a verdade é mais incômoda. O narcisismo é movido por ameaça ao ego. E quando você cresce, impõe limites ou simplesmente para de se curvar, algo muda por dentro dele. Neste vídeo, você vai entender os sinais silenciosos que revelam esse ódio disfarçado de frieza, maturidade ou indiferença. E quando você enxergar isso com clareza, nunca mais vai confundir manipulação com amor. Sinal 1. O elogio que vira competição. No começo parece inofensivo, quase engraçado. O narcisista elogia, mas logo emenda uma brincadeira que diminui sua conquista. Você recebe uma promoção, e ele comenta algo que corta seu entusiasmo pela metade. O tom é leve, mas a sensação que fica é de confusão. Você começa a sentir frustração por não conseguir celebrar em paz. A alegria vira dúvida, como se estivesse exagerando. E sem perceber, já está medindo suas vitórias para não ferir o ego dele. O narcisismo funciona assim. Primeiro exalta, depois compete. Quando você cresce, o narcisista sente que está perdendo o controle. O brilho que antes era admirado passa a ser visto como ameaça. Ele muda o tom, fica mais crítico, mais irônico, mais distante. Você sente culpa por estar feliz demais, sente medo de provocar uma reação fria e começa a diminuir a própria luz para manter a paz. Isso é exaustão emocional disfarçada de maturidade. Perceba o padrão com clareza, sem se culpar. Se suas conquistas sempre viram disputa, algo está errado. Um parceiro saudável celebra junto, não transforma tudo em competição. O narcisista precisa se sentir acima para sustentar o próprio ego. Quando não consegue, ele desqualifica você. Isso gera insegurança, tristeza e solidão dentro da relação. Aqui vai uma ação prática. Compartilhe suas vitórias com quem realmente vibra por você e observe quem se incomoda. Não permita que o narcisismo apague aquilo que você construiu. Se você estiver sendo afetada por esse tipo de dinâmica, ajuste sua postura. Pare de justificar as brincadeiras que machucam. Nomeie o comportamento com firmeza e observe a reação. O narcisista tende a reagir com raiva ou inversão de culpa quando se sente ameaçado. Esse é o termômetro do narcisismo diante do seu crescimento. Mantenha seus resultados, mantenha sua evolução e não negocie sua autoestima. Crescer não é traição, é maturidade. E quanto mais você entende isso, menos poder o narcisista tem sobre você. Sinal 2. O silêncio estratégico. Não é ausência, é punição calculada. O narcisista não some por acaso. Ele se retira para provocar insegurança. De repente, as mensagens demoram horas, às vezes dias. A conversa esfria sem explicação clara. Você sente confusão e começa a revisar mentalmente tudo o que disse. Surge a dúvida: o que eu fiz de errado? O silêncio vira uma ferramenta de controle dentro do narcisismo. E você, sem perceber, entra no jogo tentando reconquistar algo que nunca deveria ter sido retirado. O narcisista sabe que o silêncio dói mais do que palavras duras. Ele entende que a ausência estratégica ativa medo e solidão. Quando você tenta conversar, ele responde de forma seca ou vaga. Isso gera frustração e uma exaustão emocional difícil de explicar para quem está de fora. O narcisismo usa o vazio como arma. Quanto mais você implora por clareza, mais ele reforça o distanciamento. É um ciclo que alimenta o ego dele enquanto enfraquece sua estabilidade emocional. Observe o padrão com atenção. O silêncio aparece sempre que você impõe limites ou demonstra autonomia. Quando você começa a se posicionar, ele se retira. Isso não é maturidade, é manipulação emocional. Aqui está uma ação prática. Não persiga o silêncio com desespero. Se o narcisista parar de responder, mantenha sua rotina, preserve sua dignidade e não envie mensagens impulsivas. O controle do narcisismo depende da sua reação. Quanto menos você reage, menos poder ele sente que tem. Se você estiver sendo submetida a esse silêncio estratégico, mude a dinâmica. Não peça desculpas por algo que não fez. Não aceite migalhas de atenção como se fossem prova de amor.
Nomeie o comportamento com firmeza quando ele reaparecer. O narcisista tende a inverter a culpa ou minimizar a situação. Essa reação revela o funcionamento do narcisismo quando é confrontado. Mantenha sua postura estável, fortaleça sua rede de apoio e proteja sua autoestima. A indiferença dele não define seu valor. Sinal 3. A inversão sutil de culpa. Você começa a perceber que está sempre se explicando. Mesmo quando foi provocado, termina pedindo desculpas. O narcisista tem a habilidade de distorcer situações com uma calma quase convincente. Ele diz que você exagerou, que entendeu errado, que está sensível demais. Aos poucos, a confusão se instala e a dúvida cresce. Você revive a cena na cabeça, tentando encontrar onde falhou. O narcisismo transforma erro alheio em responsabilidade sua. E quando você percebe, já está carregando uma culpa que não lhe pertence. O narcisista raramente assume responsabilidade de forma genuína. Ele desloca o foco, muda o assunto, traz fatos antigos para justificar o presente. Você sente frustração porque tenta manter a lógica, mas ele responde com emoção estratégica. Surge a insegurança de estar sendo injusta. O medo de perder a relação faz você ceder mais uma vez. Esse é o mecanismo do narcisismo quando precisa proteger o próprio ego. Ele prefere que você duvide de si mesma a admitir uma falha. Preste atenção nos padrões repetitivos. Se toda conversa termina com você se sentindo errada, algo está distorcido. Uma relação saudável permite diálogo e responsabilidade mútua. O narcisista, porém, cria um ambiente onde você se sente constantemente inadequada. Aqui está uma ação prática. Registre os acontecimentos com clareza. Escreva o que foi dito. Mantenha os fatos organizados. Quando confrontada com inversões, responda com objetividade e calma. O narcisismo perde força quando encontra firmeza emocional. Se estiver sendo envolvida nesse ciclo, recupere seu centro. Não aceite carregar culpa automática. Analise friamente o que realmente aconteceu. O narcisista pode reagir com raiva ou ironia ao perceber que você não está cedendo. Essa reação é um sinal claro do funcionamento do narcisismo sob pressão. Mantenha sua postura, fortaleça sua autoconfiança e recuse participar de jogos mentais. A responsabilidade precisa ser compartilhada, não imposta. Sinal 4. A frieza disfarçada de maturidade. De repente, ele diz que está mais calmo, mais racional, mais equilibrado. Mas o que mudou não foi a maturidade, foi a conexão. O narcisista começa a agir com uma frieza sutil, quase elegante. Ele afirma que não quer mais dramas e que agora enxerga tudo com mais clareza. Você sente tristeza, mas também confusão, porque parece errado questionar alguém que se diz evoluído. O narcisismo adora vestir a máscara da superioridade emocional. E assim, a empatia vai desaparecendo sem alarde. O toque diminui, a escuta se torna superficial, o interesse parece protocolar. Ele fala de limites, mas usa isso como escudo para evitar responsabilidade afetiva. Você começa a sentir solidão mesmo estando acompanhada. A insegurança cresce porque algo essencial mudou, mas ele insiste que está tudo normal. O narcisista redefine a frieza como maturidade para não ser confrontado. O narcisismo transforma distanciamento emocional em postura adulta, e você passa a duvidar da própria percepção. Observe com atenção o que realmente está acontecendo. Maturidade não elimina carinho, não elimina cuidado, não elimina presença emocional. Se a conexão foi substituída por indiferença polida, há um sinal claro de alerta. Aqui está uma ação prática. Expresse o que sente de forma objetiva, sem acusações, mas com firmeza. Se a resposta vier carregada de ironia ou desdém, isso revela a resistência do narcisismo ao vínculo genuíno. O silêncio emocional não é equilíbrio, é estratégia. Se você estiver vivendo essa frieza disfarçada, fortaleça sua clareza interna. Não aceite menos afeto sob o argumento de evolução pessoal. O narcisista pode usar termos sofisticados para justificar o afastamento. Essa é uma forma refinada de controle dentro do narcisismo. Mantenha sua autoestima ativa e não permita que sua necessidade legítima de conexão seja tratada como fraqueza. Relação saudável é calor, não gelo elegante. Se tudo isso que você está ouvindo faz sentido para você, presta atenção um instante. A coleção completa aprofunda exatamente o que eu estou explicando aqui, organizando o que o narcisismo fez você sentir
e ainda não conseguiu colocar em palavras. É um livro virtual. Você recebe direto no seu celular e no seu e-mail, na hora. O acesso está no primeiro comentário fixado abaixo do vídeo. E se esse conteúdo já está te ajudando, se inscreve no canal. Você não precisa passar por isso sozinho ou sozinha. Sinal 5. Comparações disfarçadas. Ele começa a mencionar outras pessoas com uma naturalidade estratégica. Fala da ex que era mais tranquila, da colega que é mais focada, da amiga que entende melhor. Parece conversa casual, mas deixa um incômodo difícil de ignorar. O narcisista sabe exatamente onde tocar para provocar insegurança. Você sente confusão, uma pontada de tristeza e até raiva contida. O narcisismo usa comparações sutis como ferramenta de desvalorização. E aos poucos, sua autoestima começa a ser medida por padrões impostos por ele. Essas comparações raramente são diretas ou agressivas. Elas vêm em forma de comentários leves, quase elogiosos a terceiros. O objetivo não é exaltar o outro, é diminuir você. Surge a dúvida silenciosa. Será que eu não sou suficiente? O medo de perder espaço na relação faz você tentar se ajustar. O narcisista observa essa movimentação e se alimenta dela. O narcisismo cria competição onde deveria existir parceria. E você começa a disputar um lugar que já deveria ser seu por direito. Perceba o impacto emocional desse comportamento. Uma relação saudável não coloca o outro em ranking constante. Se comparações viram padrão, há um mecanismo de controle em ação. Aqui está uma ação prática. Não entre na competição. Não tente provar que é melhor que ninguém. Quando o narcisista fizer comparações, responda com serenidade e reafirme seu valor sem se justificar. O narcisismo perde força quando você não aceita a lógica da disputa. Se estiver sendo atingida por essas comparações, fortaleça sua identidade. Relembre suas qualidades, suas conquistas, seu caminho. O narcisista pode reagir com ironia ou minimizar sua resposta. Essa reação é parte do funcionamento do narcisismo quando confrontado. Não absorva críticas camufladas como opiniões neutras. Sua autoestima não deve ser negociada com base em provocações sutis. Valor próprio não se constrói em comparação, se constrói em consciência. Sinal 6. A retirada do afeto. No início havia intensidade, presença constante, toque espontâneo e palavras que aqueciam o coração. De forma quase imperceptível, o narcisista começa a reduzir essas demonstrações. O abraço fica mais curto, o olhar menos demorado, o carinho menos frequente. Você sente tristeza, mas tenta encontrar justificativas racionais para não encarar o que está acontecendo. Surge a confusão. Será que é só estresse, cansaço ou rotina? O narcisismo entende que o afeto cria vínculo profundo e também sabe que a retirada desse afeto ativa medo e insegurança. E assim começa um corte silencioso, que desgasta a alma sem fazer barulho. A retirada não é brusca, é estratégica e gradual. O narcisista mantém pequenas doses de proximidade para não perder totalmente o controle da relação. Isso gera dúvida constante e uma sensação de instabilidade emocional difícil de explicar. Você passa a se esforçar mais para receber aquilo que antes era natural. A frustração cresce porque, quanto mais você tenta, menos parece suficiente. O narcisismo transforma afeto em ferramenta de manipulação emocional, e a exaustão emocional começa a se instalar enquanto você tenta recuperar o que foi retirado de propósito. Observe se o carinho passou a depender do seu comportamento. Relações saudáveis mantêm consistência, mesmo em momentos difíceis. Quando o afeto vira recompensa ou punição, existe controle disfarçado de normalidade. Aqui está uma ação prática. Pare de implorar por proximidade e mantenha sua dignidade intacta. Se o narcisista retirar afeto para provocar reação, responda com equilíbrio e foco em si mesma. O narcisismo perde força quando não encontra desespero. Autocontrole é uma resposta estratégica diante desse tipo de dinâmica. Se você estiver vivendo essa retirada emocional, fortaleça sua estrutura interna. Invista em atividades que reforcem sua autoestima e reconecte-se com pessoas que oferecem presença genuína. O narcisista pode reagir com indiferença ou ironia ao perceber sua estabilidade. Essa reação revela o desconforto do narcisismo quando a manipulação deixa de funcionar. Não aceite uma relação onde carinho é moeda de troca. Afeto verdadeiro não oscila conforme conveniência.
Afeto saudável é constância, não estratégia calculada. Sinal 7. O olhar diferente. Você percebe antes mesmo de conseguir explicar. O brilho que existia nos olhos dele já não é o mesmo. Onde antes havia admiração, agora há avaliação silenciosa. O narcisista começa a observar você como se estivesse medindo, comparando, julgando. Não é algo explícito, é uma mudança sutil de energia. Você sente aquela pontada de insegurança, uma mistura de tristeza e dúvida difícil de ignorar. O narcisismo altera o olhar quando deixa de enxergar parceria e passa a enxergar ameaça. E isso muda completamente a atmosfera da relação. O olhar do narcisista pode se tornar frio, distante, até impaciente. Pequenos gestos que antes eram acolhidos agora parecem ser analisados. Você começa a sentir confusão, como se estivesse sendo constantemente testada. Surge o medo de não estar à altura de expectativas invisíveis. O narcisismo cria uma tensão silenciosa que gera exaustão emocional. Você passa a ajustar comportamento, tom de voz, postura, tentando recuperar aquela admiração perdida. E quanto mais tenta, mais percebe que algo essencial já se transformou. Preste atenção nesse detalhe porque ele raramente é discutido. O olhar revela muito sobre o estado interno do narcisista. Quando a admiração se transforma em julgamento, existe um deslocamento de poder acontecendo. Aqui está uma ação prática. Não tente reconquistar validação pelo esforço exagerado. Mantenha sua autenticidade intacta. O narcisismo se fortalece quando você começa a atuar para agradar. Autenticidade firme desestabiliza dinâmicas baseadas em controle. Se estiver sentindo esse olhar diferente, confie na sua percepção. Não invalide o que sua intuição já identificou. O narcisista pode negar qualquer mudança e dizer que você está imaginando coisas. Essa inversão gera ainda mais dúvida e insegurança. Mas sua sensibilidade não é fraqueza, é consciência emocional. Fortaleça sua autoestima e mantenha coerência interna. Quando você se mantém centrada, o narcisismo perde parte do impacto psicológico que tenta exercer. Sinal 8. A indiferença calculada. Esse é o estágio mais doloroso e, ao mesmo tempo, o mais revelador. Você fala, explica, tenta conversar com maturidade. O narcisista escuta com um semblante distante, quase entediado. Há uma frieza no ar que provoca tristeza profunda e uma sensação de solidão devastadora. Você sente que está lutando sozinha dentro da relação. O narcisismo chega a esse ponto quando já não precisa mais fingir interesse. A indiferença passa a ser a ferramenta final de controle emocional. E o silêncio dele parece carregar uma satisfação desconfortável diante do seu sofrimento. Você chora, tenta argumentar, busca reconexão. Ele responde com frases curtas, olhar vazio ou um leve sorriso irônico. Essa postura gera confusão e até culpa, como se você estivesse exagerando. O medo de perder tudo faz você insistir mais um pouco. O narcisismo sabe que a indiferença desestabiliza muito mais do que a agressão direta. A ausência de reação provoca dúvida intensa sobre seu próprio valor. E essa dinâmica alimenta a exaustão emocional de forma silenciosa e contínua. Observe com clareza o que está acontecendo nesse momento. Indiferença constante não é maturidade, é desengajamento estratégico. Aqui está uma ação prática essencial. Pare de implorar por validação emocional. Quando o narcisista perceber que sua reação não produz mais desespero, algo muda na dinâmica de poder. O narcisismo depende da sua vulnerabilidade exposta para se fortalecer. Preserve sua energia, reduza a exposição emocional e mantenha a postura firme. Autocontrole é um ato de proteção diante da frieza calculada. Se você estiver vivendo essa indiferença, é hora de recuperar seu centro interno. Reforce sua autoestima, fortaleça seus limites e observe como o narcisista reage quando perde acesso ao seu sofrimento. Pode surgir raiva, ironia ou tentativas repentinas de reaproximação. Essas oscilações revelam o funcionamento do narcisismo quando sente que o controle está escapando. Não aceite ser tratada como opção descartável. Você merece presença, respeito e reciprocidade verdadeira. Se isso fez sentido para você, escreve aqui embaixo. Eu precisava ouvir isso. Só essa frase já mostra que você está despertando. Você não é fraca, não é exagerada e nunca foi confusa demais.
Você apenas ficou tempo demais dentro de um jogo emocional invisível, onde o narcisismo distorce tudo e faz você duvidar da própria percepção. A dor é real. A frustração, a culpa, a insegurança e essa exaustão emocional têm origem clara. Conviver com um narcisista que manipula sem deixar marcas óbvias. É por isso que você precisa acessar o material que está disponível agora, não como curiosidade, mas como ferramenta de clareza. Quando você entende o funcionamento do narcisismo de forma organizada, a confusão começa a desaparecer. O que parecia caos ganha nome. O que parecia culpa vira consciência. E essa clareza é o primeiro passo da libertação emocional. Hoje, não é apenas um e-book isolado. É uma coleção completa, reunindo tudo o que você precisa para se libertar do ciclo com o narcisista. Os conteúdos se complementam e aprofundam o que você viu aqui. É um caminho estruturado, direto, pensado para quem quer parar de sofrer e começar a se reconstruir. E é simples. É um livro virtual. Você recebe direto no seu celular e no seu e-mail, na hora. Não precisa esperar entrega física. Pode ler com calma, no seu ritmo, quando quiser. O acesso está no primeiro comentário fixado aqui abaixo do vídeo. Se inscreve no canal e ativa as notificações. Você não está sozinho nem sozinha. Esse é um espaço de clareza, força e reconstrução emocional. Até o próximo vídeo!